Shalom, pessoal, Rabino Jacques. Hoje é domingo de noite, dia 16 de janeiro de 2022. Curiosamente, se meu pai estivesse vivo, hoje ele teria 85 anos. Mas eu estou refletindo um pouco sobre esse evento desse sequestrador em Colleyville, no Texas. E acho que tem algumas considerações, né? Eu imagino que todo mundo sabe. O sujeito paquistanês entrou numa sinagoga, armado, sequestrou as pessoas e, de alguma maneira, queria negociar a liberação, aparentemente, da irmã dele, que era uma mulher que está presa por terrorismo contra os Estados Unidos. E ela está presa no Texas. Obviamente, todo mundo tem um grande alívio, né? Que a história terminou, digamos assim, bem. Me fez lembrar muito um evento que, curiosamente, é uma das memórias mais antigas que eu tenho, né? Quando eu tinha de 8 para 9 anos. Eu lembro exatamente o dia, porque foi um dia marcante, foi o dia 4 de julho de 1976, quando, por acaso, então eu morava em São Paulo, mas foi o dia que os Estados Unidos celebrava 200 anos da independência. Mas o que estava rolando no mundo naquele dia é que um grupo de terroristas tinha sequestrado um avião acho que da Air France, que começou em Tel Aviv, fez escala em Atenas e aí ia para Paris. Eles entraram em Atenas, sequestraram o avião, levaram o voo para Uganda e separaram os judeus dos não-judeus. Sempre tem separação de judeus e não-judeus, não vai ser bom. E eu estava muito interessado no assunto porque a minha tia-avó, chamava Blimer Kukerkorn, estava naquele voo. Ela, por acaso, foi liberada antes, porque ela era diabética, doente. Como um gesto humanitário, Idi Amin deixou ela ir. Porém, havia vários israelenses, e se vocês sabem a história, né, sabem que foi chamado o resgate em Entebbe, quando um avião com soldados especiais israelenses, e o comandante era o comandante Netanyahu, que era irmão do Bibi Netanyahu, né? Foram lá, destruíram o aeroporto, destruíram a força aérea ugandense, que já não era grande, né? E resgataram todos os reféns. Havia um júbilo no mundo inteiro, e eu me lembro, mas o que eu lembro, porém, é que eu tinha ido dormir na noite anterior, eu tinha 8 para 9 anos, muito tenso, porque eu entendia perfeitamente o que ia rolar, né? Que os reféns tinham dito que se, naquele período de tempo, as demandas dele, que eram liberar vários terroristas palestinos que estavam presos em Israel, não fosse atendida, eles iam matar todos os reféns. Então aí eu lembro acordando no domingo, eu lembro que era um domingo, porque a gente todo domingo ia no Clube Maccabi, um dos clubes judeus de São Paulo, e eu acordei e mandei para minha mãe o que aconteceu, e ela me contou que os israelenses vieram salvar as pessoas. Foi, eu diria assim, quase como um milagre, né? Ou seja, foi verdadeiramente um milagre que, em vez dos reféns, que eram coitados, não tinham nada com isso, né, morrerem, ou em vez de Israel ter que ceder a ameaças de terroristas, o que daria motivo para eles fazerem coisas assim novamente no futuro, foi incrível, porque eles foram, resgataram as pessoas, salvaram todo mundo, destruíram o aeroporto, destruíram tudo e foram embora. A única pessoa que morreu foi o comandante Netanyahu, porque no exército israelense o comandante vai atrás, não na frente. Ele garante que todo mundo está salvo antes dele se salvar, e ele foi morto.
que é uma pena. Bom, então por um lado seria isso, né? Seria um milagre. Porém, em um evento, então eu pensei muito nisso, né? Então, portanto, uma coisa legal. Porém, também estava pensando o seguinte, várias coisas. A primeira é, por que esse terrorista, né, esse sequestrador, foi numa sinagoga? Essa é coisa que talvez morando no Brasil você não vai entender. Eu moro aqui, eu tenho porte de arma, até pensei em estar com as minhas armas, as minhas pistolas na mão, para mostrar para vocês, mas não vou fazer isso. Creia que eu tenho. Não só eu tenho também porte de arma e porte, eu tenho o mais alto que você pode ter, que é a habilidade de carregar a arma escondido. Eu não tenho obrigação de contar para ninguém que eu estou levando arma. Eu não saio de arma frequentemente, mas eu tenho ela em casa, pelas dúvidas. Já em outro lugar que eu morava, eu recebia chamadas da Ku Klux Klan me ameaçando. Então, eles, lógico que eram covardes, né? Eles não, nem o que ameaça, nem o que quer faz, o que ameaça ele quer aterrorizar. Né? Mas, porém, por via das dúvidas, eu tenho algumas pistolas. O problema, por que o sujeito então entrou na sinagoga? Estão dizendo, mesmo o sequestrador mesmo disse que ele não era antissemita, que não era com judeus. O problema dele é com os Estados Unidos. Por que ele foi na sinagoga? Eu creio que porque há algo entre os judeus norte-americanos em geral que são muito, muito, muito liberais. E ao serem muito liberais, eles são contra o porte de arma. É interessante porque eu também sou contra o porte de arma. Eu seria contra o porte de arma se ninguém tivesse arma. Porém, já que gente muito menos capacitada, muito menos inteligente, muito menos capaz que eu tem arma, então eu acho que eu tenho que ter também. E por que o sujeito então foi numa sinagoga? Porque se ir na sinagoga é quase 100% garantia que não vai ter ninguém armado. Ao contrário, por exemplo, de uma igreja ou de uma mesquita. As pessoas, em geral, aqui estão armadas. Pode parecer a ideia estranha. Eu comentava hoje com um amigo meu que ele dizia, como pode ser que o nego vai na igreja armado? Muito simples. Você concorda comigo? Se ele vai no supermercado armado, ele vai na igreja armado? Concordo. Então, eles vão no supermercado armado. É fogo, né? Porém, tem uma outra coisa que eu estava pensando, que eu acho que eu já escrevi no Facebook e estou tentando ver se eu faço uma campanha sobre isso. Que é o seguinte. A gente não pode dizer que esse evento que ocorreu foi um evento sem vítimas. Obviamente o sequestrador foi morto pela polícia, o que no fim acho que facilita a vida de todo mundo, porque eles não vão ter que julgá-lo, ele não vai ter apelos, dor de cabeça, e iria passar o resto da vida na cadeia de qualquer jeito. Porém ele mencionou, né, esposa e 6 filhos, que aparentemente moram em Londres. Se você se pôr a pensar, supondo que a esposa e os filhos não são cúmplices, não são culpados, eu não tenho ideia quem é a esposa, quem são os filhos, que idade eles têm, não podem ser muito grandes, porque eu acho que o sujeito tinha 44 anos, logo os filhos dele não podem ser. Né? Houveram, então, portanto, claramente 7 vítimas, que é a mulher e os 6 filhos. E o que me ocorreu é que seria um ato incrível e que somente pode ser feito de misericórdia e somente pode ser feito pela comunidade judaica, porque seria tentar arrecadar dinheiro para ajudar essa família. Porque eles são as verdadeiras vítimas da burrada que o pai fez. Além da vergonha, né, de estar associado com um sujeito que fez uma coisa horrível, ele não tem o pai para criá-los, né? Então é algo que eu creio que só a comunidade judaica pode fazer, porque se qualquer outro grupo, se um grupo muçulmano decidir arrecadar dinheiro para eles, vai parecer que eles estão apoiando o que ele fez, então dá uma recompensa para a família. Mesma coisa, o grupo cristão fizer, pode chegar a parecer antissemita. Por isso é que a responsabilidade recai sobre a comunidade judaica. E eu já comecei com cuidado, porque eu
quero saber mais e, obviamente, gostaria de saber se realmente a esposa e os filhos são inocentes, né? Eles não têm culpa nenhuma, mas se isso fosse provado, eu vou verificar como e planejo fazer uma campanha para tentar ajudá-los. Porque primeiro seria o misericórdia para fazer, e segundo, talvez uma maneira, em inglês se diz self-serving, né? Que serve a nós mesmos. Seria ótimo que a comunidade judaica os ajudasse, porque assim, esses 6 filhos não têm motivação nenhuma para quando eles crescerem, desejarem fazer algo para vingar o pai. É muito pelo contrário. Isso aí. Se tiver alguma ideia sobre o assunto, coloque um comentário aí embaixo. Agradeço se você chegou até aqui. Dá um joinha, dá um like. Tudo de bom. Tchau.